Opa, cheguei chegando! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres de Sucesso. Em especial mês de julho, aquele mês que parece que ainda tá geladinho, mas aqui, ó, tá um calor só. Porque, claro, essa semana a gente teve um dia muito especial, o Dia da Mulher Negra, Latino, Caribenha e Americana. Eu não sei se é exatamente assim, mas quem tem propriedade para falar sobre isso e para trocar muito com a gente são duas mulheres que eu tenho certeza que você já ouviu falar ou já andou com elas pela rua. A nossa querida G da Matri e a nossa Lu Coach de Madalena. Então é isso, gente. É uma união, a gente pode dizer que uma reunião, né, meninas? De municípios para falar de empreendedorismo, mas falar também de posicionamento. Vai dar o que falar. Então, chega pertinho, vem para cá. Meninas, sejam super bem-vindas. Obrigada pela oportunidade dessa troca num momento tão importante da gente falar sobre ser mulher, sobre empreendedorismo e sobre ser preta. Como é que essa história começa? Sejam bem-vindas. Obrigada. Quem fala primeiro? Você, Gê. Assim, para quem não me conhece ainda, né? Eu sou a G da Matri, né? Porque eu ganhei um sobrenome, né? G da Matri. E moro em Friburgo desde os meus 14 anos, então lá se vão 38 e mais alguma coisa, né? Que me tornei friburguense de coração. Vivi um tempo fora da cidade, a trabalho, e aí quando retornei, já retornei com a Matri. Não comecei por ela, mas retornei com ela empreendendo. Então é um momento assim diferente na minha vida aqui na cidade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa história, sobre esses desafios aí. Muito bom. E Lua? Meu nome é Luciene, eu sou de Santa Maria Madalena e eu morei em Friburgo um tempo e voltei para a cidade de Madalena. Hoje eu transito nessas duas cidades que eu moro. Eu tenho negócios em Madalena e negócios em Friburgo. E estou aí trabalhando com mulheres, trabalhando com empresas e nessa jornada de mulheres de sucesso, inteligência emocional, eu realmente saí daquele verdadeiro, aquele presídio, vamos dizer, um presídio, imaginar, pobre, preta, sem estudo. E aí, por que não? Eu me coloquei e hoje eu sempre coloco assim, eu sou e eu vou chegar aonde eu quero chegar. E eu digo para todas as mulheres, seja negra, seja branca, você vai estar onde você quiser, aonde você quiser chegar, independente de cor, cabelo, classe social, só eu posso me limitar com a minha mentalidade. Então é isso que eu sempre falo para a mulherada, eu vou aonde a minha mente me colocar para ir. Gente, é sobre isso, né? É sobre mentalidade, mas é sobre ocupação. A gente precisa pensar que socialmente a gente ainda encontra muita dificuldade, né? Por uma questão de capacitismo, por uma questão de machismo, por uma questão de cor de pele, né? Então a gente precisa estar com uma mente afiada, mas no dia a dia, às vezes, isso não é tão simples. Não é tão simples. Então vamos mexer aí, vamos mexer onde dói, pra gente curar esse monte de gente que tá ouvindo a gente. Tá certo. Eu acho que é muito comum falar-se sobre feminismo, né, como um movimento que proporciona às mulheres lugar de igualdade que é buscado, né, podendo desenvolver qualquer coisa que qualquer opção de vida possa lhe trazer. Dentro desse nicho de conversa, a gente tem também a possibilidade de pensar que o feminismo ele vem defendendo muito todo esse espaço que para a mulher preta ele já está ocupado há muito tempo. Então, me permitir trabalhar fora, me permitir resolver a minha vida socialmente, ou empreender, ou trabalhar, ou produzir, é algo que para mim como mulher preta, para o meu povo preto, é algo que a gente já está fazendo há muito tempo. Então existe um outro movimento, e é um movimento que inclusive ele norteia muito tudo o que a Matri faz. Eu não tenho como falar de mim sem falar dela, nós somos uma, né, praticamente assim, juntinhas, nos leva muito a esse lugar de um outro movimento chamado mulherismo africana. Então é interessante pensar sobre isso.
Existe uma mulher preta já trabalhando há muito tempo, só que em outras condições de trabalho inicialmente, né? Alguém andou fazendo aí um caminho para a gente. E muitos outros caminhos a gente teve que buscar, né? Michelle Obama diz que algumas portas a gente cria a porta para depois abrir a porta, né? A porta não está lá para nós, a gente precisa criar e a gente precisa abrir. Então, é um lugar de, como você falou inicialmente, é um posicionamento. É primeiro saber da identidade, isso não me ferir, eu ocupar esse espaço que é meu, sem tirar espaço de ninguém, sem disputa, sabe? Existe muito ainda, quando uma mulher preta começa a despontar, um receio, sei lá, uma percepção equivocada de que ela está vindo ocupar um espaço de alguém. Não, ela está vindo ocupar o espaço que é dela. E que tem para todo mundo, e que tem para né? todo mundo. Na verdade, é um espaço de contribuição, né, Lu? É um espaço de contribuição. Nós temos muito para oferecer, temos muito para acolher. E aí, junto com mulheres de qualquer etnia ou de qualquer idade, porque o etarismo também está naquela fila daquele monte de palavra bonitinha que tu falou aí, né? Então, independente disso, nós podemos construir, acho que a rede fala muito disso, né? A nossa rede fala muito disso. Não importa o tom da minha pele para nós, mas importa para quem está fora. Então, em alguns momentos, não sei se a Lu passa por isso, mas a gente acaba passando por algumas questões, às vezes, com conversas em fornecedor. No meu caso, que eu também preciso ter, né, esse espaço de conversa dentro da própria Matri, por exemplo. Não sou considerada a dona da Matri por alguns. Isso não passa nem na cabeça de algumas pessoas, ser eu a pessoa que sou a responsável legal por aquele espaço. Até porque eu corto cabelo e é o que eu mais gosto de fazer dentro de tudo no meu negócio. É a troca com aquele universo que senta na minha cadeira. Eu gosto disso. Então eu não abro mão de ter os meus dias na semana que eu ainda atendo. Aí nesse dia, então, Posso falar com a dona, né? Posso falar com a dona. Eu posso, aí manda. Eu já tive situação, essa eu tenho que falar assim rapidinho. Eu já tive situação de um homem branco que nem friburguense era, estava de visita na cidade. Ele estava numa situação, era período pandêmico, tinha que usar máscara. Ele não aceitou usar máscara dentro do espaço. E eu pedi a ele só que colocasse a máscara, porque naquele espaço não podia ainda. E ele estava num evento fora do salão, do lado de fora que estava acontecendo. Ele ficou assim, extremamente ofendido com o meu pedido para ele colocar a máscara. Eu não pedi nem para ele se retirar ainda, porque eu ia pedir. Né? Seria o próximo passo. Seria o próximo passo. Eu não cheguei a essa parte. Ele colocou a máscara, saiu muito enfesado dentro do espaço e depois ele manda um e-mail para a Matri falando que ele tinha sido discriminado por uma das funcionárias do espaço. Aí, ok. Então tem muita coisa nessa conversa. Tem não imaginar ser uma mulher responsável, muito menos uma mulher preta. Porque eu estava cortando cabelo, eu estava varrendo o chão, eu estava fazendo o que eu faço. Então, assim, existe sim esse lugar de ainda não pertencer para os outros. Então, a gente tem que saber pertencer, minimamente. E isso, para mim, assim, é uma mistura de emoção, ouvir isso tudo, de agradecimento e de reverência, porque qualquer mulher que se diz feminista, né, ou que acredita no feminino, ela precisa ler. E a leitura toda construída como base, ela foi escrita por mulheres pretas, né? Bell Hooks, Angela Davis, né? Michelle Obama. Então, quando a gente pega, Djamila Ribeiro, quando a gente pega a nossa história e cada mulher precisa se reconhecer e conhecer a sua história independente da cor da pele, a gente precisa saber por que hoje a gente fala tanto de machismo ou de capacitismo. Porque existiu uma história por trás disso que não foi construída pela Fernanda, pela Matri ou pela Lu. Foi construída, na verdade a gente está tentando reconstruir, né, de uma forma nova e diferente. E aí você se depara com mulheres pretas,
Então, se não fossem essas mulheres a lutar pelo voto, a brigar na Convenção de Washington, hoje a gente não estaria aqui falando para tantas pessoas. Porque nós, mulheres, somos 52%. Então, assim, representatividade e lugar de fala a gente tem pra caramba, né? E nessa porcentagem, eu não sei, você sabe me dizer qual é a porcentagem de mulheres brancas para mulheres pretas ou... Não tenho essa informação. Vamos ainda. pesquisar essa informação. Mas com certeza, se não é meio a meio, somos filhos ou netas, né? Isso que Com eu ia certeza, de mulheres De pretas. mulher especificamente eu não tenho, mas nós passamos de 70% de miscigenados no país. Então, todo mundo tem uma história de alguém na família. Então, a gente tem que primeiro parar, e eu acho que essa é uma grande responsabilidade hoje desse programa, mas ele é hoje, mas ele não começa nem termina aqui, né? Como a G falou, que eu já tô aqui chamando ela de mátri, né? Mas é uma grande mãe, essa mulher, né? Ele começa quando a gente constrói um movimento onde todas as mulheres são bem-vindas e todas, independente de cor, é independente de credo, é independente de qualquer questão que nos separe. Porque socialmente, politicamente, historicamente, a gente já foi muito separada. Então agora é hora de unir, é hora de dar as mãos. E claro, se a gente vai dar as mãos, eu vou deixar vocês com uma dica incrível da Hering e Associados e eu volto para falar sobre isso. Olá, eu sou a Bárbara Blaut, advogada especializada em Direito Empresarial e Contratual e faço parte da equipe da doutora Angélica Hering. Hoje e nos nossos próximos 3 programas, o tema será contratos. Hoje falaremos das cláusulas que você não pode ignorar ao analisar qualquer contrato. Tratam-se de detalhes que, quando ignorados, podem te trazer muita dor de cabeça e prejuízo. Cláusula 1. Objeto. Verifique se está escrito exatamente o que foi contratado. Parece óbvio, mas às vezes cláusulas muito vagas trazem margem para dizer se aquilo realmente foi contratado ou não. Exemplo, você contrata um designer, né? um agente de marketing. Você precisa dizer se as artes são ilimitadas ou quantas artes por mês ele irá fazer. Cláusula número 2. Prazo. Cheque se no contrato há prazo de início e prazo de final do contrato ou prazo indeterminado. Porque você pode ficar sem um serviço, sem qualquer aviso, ou você pode ficar preso a um serviço que não faz mais sentido para você. Cláusula número 3. Multa. Verifique as penalidades em caso de atraso nos pagamentos e rescisão antecipada. Às vezes a multa é desproporcional e você consegue negociá-la antes de assinar o contrato. Cláusula número 4. Rescisão. Verifique se na cláusula de rescisão há previsão para aviso prévio e multa. Essa cláusula te traz liberdade para sair de um serviço que não está sendo bem prestado ou de uma relação comercial que não faz mais sentido. Objeto, prazo, multa e rescisão são 4 pontos mínimos que você precisa checar antes de assinar um contrato. Um contrato torna-se lei entre as partes, então proteja o seu negócio. E essas foram as dicas de hoje. E eu te espero no próximo programa. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atuo aqui na clínica Cronoterapia no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A clínica Cronoterapia ela é avançada em tratamento de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Venha fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutora Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece.
Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. Eu tenho certeza que você do outro lado está aí querendo saber mais. Eu também. Confesso que hoje eu quero falar bem pouco e ouvir realidades diferentes que só acrescentam e fazem com que a gente cresça. A Lu estava dizendo aqui em off que ela também tem uma história que quando ela chegou em Madalena, eu vou deixar ela contar porque com certeza ela vai fazer isso muito melhor do que eu. Eu saí de Nova Friburgo com uma confecção e fui abrir lá em Madalena. E aí anunciando, né? Aí chegou uma pessoa procurando serviço, e aí eu fui na porta atender. Na época eu usava aquele rastafari, porque eu variava muito meu cabelo. E aí a menina, quando chegou na porta, eu gostaria de falar com a dona, sou eu. E ela deu uma afastou. Eu não entendi, sabe aquele olhar? Aí eu sorri, porque eu tô nem aí. E aí contratei essa menina, e tempo depois ela falou, eu falei, por que aquele dia aconteceu assim? Ela falou, Luciane, eu te juro que quando falaram para mim que abriu uma confecção em Madalena, eu esperava encontrar uma mulher loira, toda poderosa, arrumada, e eu deparo com uma mulher de short, com cabelo rastafari, negra. E aí eu falei, caraca, ela não pode ser dona dessa empresa, ela é negra. Então você vê, o preconceito é algo que não só daquela menina, mas também aqui dentro. A Luciene provavelmente olhou muito isso em outras pessoas. Às vezes eu chego num local e tem várias mulheres brancas e eu preta. Aí eu olho, caramba. Só que antes, isso era um desafio muito maior. E com o tempo, eu entendendo e vendo as outras histórias, sabendo qual era o meu lugar. Quem sou eu? Como ela falou sobre identidade. Quando verdadeiramente eu entendi quem sou eu, que não tem nada a ver com cor, que não é aqui dentro, é de dentro para fora, que eu sou uma pessoa e não sou diferente de ninguém, e eu que me posiciono, as coisas começaram a mudar. E aí eu falo para mulheres hoje, seja negra, seja qual for a pele ou cabelo, se você souber quem você é e se posicionar, seja em qual for, como presidenta, como governadora, não importa, você se posicionar. E foi o que eu fiz. E naquela cidade eu comecei a fazer história. Só que uma cidade onde mulheres brancas, muitas histórias, a começar por Dercy Gonçalves, uma mulher branca que fez história, que foi para televisão. Então, quer dizer, chega uma negra, e eu fui a primeira negra a ter uma empresa numa cidade de Madalena. E antes só tinha acontecido, era um prefeito. Foi muito falado na época. Era um negro prefeito. E trabalhou e tal. E aí veio eu, negra, e hoje as pessoas me respeitam mais porque eu fui fazendo história. Mas desde aquele primeiro momento que eu botei o pé na cidade de volta, eu sabia quem eu era. E aí eu contratei essa menina, depois ela entendeu, sabe? E entendo também o lado dela, que a gente desde a infância. A minha mãe... A realidade. Né? E é uma questão da gente educar, né, Matre? A gente estava falando... Matre, Gê, tudo bem? Tudo bem? Tá em casa? Você estava falando também disso um pouco em off, né? A gente precisa ter letramento racial. A gente precisa entender tanto quem somos, sim, tanto quem é o outro. Porque a gente fala muito disso, né? Isso é do outro. Mas quem é a gente? O quanto a gente se reconhece, o quanto a gente se identifica e o quanto a gente luta pelas causas que são importantes pra gente. Fala um pouquinho disso. Você falou sobre entender esse lugar, né? Então, se conhecer, letramento, eu acho que deveria ter nas nossas escolas, inclusive, uma matéria ou um módulo, ou, enfim, em algum momento, falar-se sobre letramento racial. Porque isso nos ajuda muito a entender qual é o nosso cenário.
A gente falou aqui no outro bloco que somos mais de 70% miscigenados no nosso país. Isso é uma realidade muito grande, muito gritante. Não é a maioria, mas é a maioria que quer ser a hegemonia. Então, que ditam os padrões, que ditam o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é aceitável, o que não é aceitável. Então, entender que somos essa maioria, sim. E quando a gente falou lá no primeiro bloco sobre o feminismo e o mulherismo, quando a gente coloca, se a gente colocar aqui um homem branco, é o primeiro, né? Falando socialmente, vamos falar de trabalho, que fica mais fácil, coloca a gente num lugar único, né? Trabalhos, salários, cargos dentro das empresas. Antes de ser matri, eu fui ouvidora, então como ouvidora por 16 anos, eu geria o espaço de ouvidoria nas empresas por onde eu passei. Então, quanto mais gestora, menos gente preta, mulher preta na maioria das vezes era só eu. Nas reuniões, né, que tinha lá 30, 40, 50 gestores, eu de mulher preta naquele meio. Então, eu sei do que eu estou falando. Eu vivi isso antes de ser matri, de ser dona matri, que virou dona matri. Mas então, falando de trabalho, nós temos lá nessa escala o homem branco, que é a referência, essa primeira referência. Depois vem a mulher branca, logo em seguida, com reconhecimentos de cargo, opções. Terceiro vem o homem preto. E aí sim vem a mulher preta. Então, do que a gente está falando aqui? A maioria somos nós. Mas quanto mais altos os cargos de liderança, menos nós aparecemos. Por várias coisas que a gente já falou aqui. Capacitismo, de onde a gente vem, às vezes a nossa família, nós somos os pioneiros em algumas coisas, não sei, na família da Lu, eu sou a primeira mulher universitária da minha família, por enquanto a única, mas esse cenário já está mudando nessa geração que está aí, porque as meninas estão estudando, graças a Deus, né, minhas sobrinhas, né, meu irmão também é formado. Então, assim, nós somos os pioneiros nesse lugar, e ser o primeiro de alguma coisa dentro de uma família te deixa em dívida com muitas coisas. Muita gente abriu mão de muita coisa para eu poder estudar, para eu poder disputar esse lugar de um lugar mais igualitário. E, então, entendendo essa escala de homem branco, mulher branca, homem preto, mulher preta, aí a gente chega no que a gente está falando aqui. E eu acho que é muito importante também a gente entender que eu não nasci sabendo que eu era preta. Isso em algum momento foi dito para mim como um problema. Então existe um livro da Neuza, e eu não me lembro do sobrenome dela agora, me perdoe. A gente vai deixar depois nos comentários. Nos comentários. O nome do livro é Tornar-se Negro. Tornar-se negro. Em algum momento eu me tornei uma mulher preta. Porque até então, você não sabia que tu era preta? Eu sabia, só não sabia que isso era um problema para os outros, que isso poderia incomodar alguém ou podia me limitar tanto se eu deixasse. O bom é que a gente não deixou, né, Lu? A minha mãe, por exemplo, ela falava assim, não pode namorar branco, você tem que procurar o teu lugar. Olha só, uma coisa que vem de pais ensinando os filhos. Porque lá atrás alguém também falou para ela, e ela sempre colocou isso muito claro, tem que procurar teu lugar. E não deixou a minha irmã. Também existe. Sim. Você precisa namorar um branco para embranquecer a família. O contrário também existe. É verdade. eu preciso dizer que, assim, olhando do lado de cá, e aí eu gosto muito, né, do livro que fala Lugar de Fala, né, e ele diz que lugar de fala todo mundo tem. Da onde fala é que é diferente, né? E ao longo do tempo, a gente vai percebendo exatamente isso. O branco tem problema com o preto tem problema com o branco. Mas a gente vai acabar com isso agora. Entendeu? Porque não dá pra gente viver mais 2000 anos sofrendo isso. Não é? Então, assim, eu vou deixar um desafio, porque eu gosto de desafios e eu gosto de deixar no ar. Porque a gente cria logo polêmica, né? Gê, vamos criar um curso de letramento para as mulheres de sucesso? Bora. Vamos conversar com essas mulheres, vamos marcar rodas para que essas mulheres possam ouvir, entender, participar. Então fica aqui o nosso convite. Mulheres pretas, brancas, amarelas, pardas, qualquer raça, qualquer credo, vamos nos unir.
A gente só vai dar o próximo passo se a gente der as mãos. E claro, se você ainda não entendeu o que a gente está falando, pega o óculos da sabedoria e muda, porque há tempo para mudar. E claro, se a gente fala de óculos, tem uma dica imperdível da Óticas Fiorella, da amiga Ramayana. Olá, mulheres de sucesso! Meu nome é Ramayana e eu sou da Ótica Fiorella. Você já sentiu alguma dificuldade para enxergar tanto para perto quanto para longe? Se sim, o óculos multifocal pode ser uma ótima solução. Mas será que vale a pena ter também um óculos só para perto? Vamos entender. O óculos multifocal é ideal para quem precisa de uma visão nítida em todas as distâncias, tanto de longe como de perto e também no intermediário, sem precisar ficar trocando de óculos. Ele traz mais praticidade para o seu dia a dia e principalmente para quem está sempre em movimento. Já os óculos só para perto pode ser um complemento interessante, principalmente para costureiras, professoras, para quem passa também longos períodos lendo ou até mesmo no computador, pois permite uma área maior de visão sem que você precise inclinar a cabeça, o que pode também trazer mais conforto. Então, se você usa óculos multifocal, mas anda tendo essa dificuldade pontual para as atividades que exigem o foco de perto, você também pode ter um óculos só para perto, um óculos complementar, garantindo mais conforto e flexibilidade para diferentes situações. Quer saber qual é a melhor opção para você? Procure a gente aqui na Fiorella, Rua Farinha Filho, número 15, a Loja Azul. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atuo aqui na clínica Cronoterapy no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A clínica Cronoterapy, ela é avançada em tratamento de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Venha fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutora Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com o adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. Eu não sei o quanto você está impactada com esse programa ou o quanto você quer transformar a sua vida, mas eu posso dizer que do lado de cá eu estou extremamente agradecida pela oportunidade de que essas mulheres estão trazendo verdades que às vezes doem, mas que é importante a gente ouvir e refletir. Lu, você se tornou uma coach, uma mulher especialista em ajudar mulheres a ter uma melhor identidade, seja ela qual for, seja narrou isso aqui pra gente. O que você acredita que tem sido a grande virada de chave para que essas mulheres saiam do abismo e se reconheçam como as mulheres que somos, potentes, necessárias e importantes? Eu acredito que quando você olha para dentro, você olha no espelho e acredita. Eu sou capaz, eu posso muito mais, eu já nasci e sou vencedora.
Não importa onde eu esteja, o lugar, o ambiente, eu posso transformar qualquer realidade. Isso depende do meu primeiro passo. E o primeiro passo seria esse: se olhar, se reconhecer e repetir essa relação, né, de que você é capaz. Seria algo de pensamento afirmativo? É se amar primeiro, porque uma vez que eu acredito em mim, se eu acreditar em mim, eu tiver certeza de quem eu sou, é só uma questão de as outras pessoas eu vou atrair automaticamente essa pessoa com essas mentalidades. Cara, ali é uma mulher com brilho, uma mulher de sucesso. Agora, se eu não acreditar nisso, ainda que o mundo diga, mas se eu não acreditar, nada vai acontecer. Então, o primeiro papel para minha identidade ser uma identidade restaurada, eu tenho que acreditar em mim. Não é positividade, mas é uma realidade. Olhar para dentro e ressignificar o que precisa ser ressignificado. Em que momento você percebeu essa virada na sua vida? Quando eu chegar em alguns lugares e as pessoas, aqueles olhares, sabe, de não pertencimento, que eu seria uma mulher diferente. E até hoje existe esses olhares. Só que o quanto que eu dou foco naquilo ali. Porque tudo que eu focar, eu vou expandir. Se eu olhar muito para aquele preconceito, para aqueles olhares, aquilo vai crescer. A partir do momento que eu não acredito tanto naquilo e eu sei quem eu sou, ainda que as pessoas apontem, para mim não está me dizendo nada. Porque não é uma questão de se achar, mas sim, eu me acho uma mulher empoderada, eu me acho uma mulher de verdade. Seja eu cor negra ou se fosse branca. Não interessa, porque aqui dentro eu estou restaurado. Aqui está totalmente, quando ela disse sobre família, eu não tive essa referência familiar. A minha mãe, pelo contrário, não, aqui não te pertence, isso aqui não é para você. Mas eu fui em busca disso. Se eu fui em busca e aconteceu, qualquer uma mulher pode ir em busca disso e ressignificar qualquer situação da vida. Isso não é simples, né? Não é simples, mas é possível. É treinável. Tudo é treinável. O sucesso é treinável, já diz Joel J. E enquanto a gente está nesse processo de treinar e recomeçar, fala pra gente, Gê. Você disse, né, no bloco anterior, você vem de uma multinacional, uma mulher que faz trabalhos, né, em alto escalão para Nova Friburgo, para ter um salão, para cuidar de cabelos naturais. Que horas que tem essa mudança e ela diz, opa, chega, vou olhar para mim, vou cuidar dos meus e vou para uma terrinha mais tranquila, podemos dizer. Vou voltar para a terra. Então, a minha chave ela virou na minha transição capilar. O tornar-se negro, por isso que eu citei o livro, para mim foi nesse momento. Eu já estava lá com os meus 40 e alguma coisa anos. Então, quando o meu cabelo natural chegou, com ele chegou uma identidade nova. E quando eu vivi toda essa mudança, né, dessa minha identidade e percebi que isso me levava para um outro lugar de pertencimento e de identidade, e eu comecei a alcançar um nível de liberdade, porque alcançar é algo que acontece todos os dias, né? Em algum momento, todo dia você tem que rever algumas coisas. Então, quando eu me encontro nesse caminho de me aceitar, como a Lu acabou de falar, e o meu cabelo teve esse papel principal. Eu pensei, poxa, se acontece comigo, se aconteceu comigo, por que não posso ser um lugar, um veículo de transformação, uma ponte para outras mulheres também, outras pessoas, porque a Matri, ela abraça, né? Então, a gente vai então para esse lugar, abrir esse espaço que hoje tem como referência a nossa palavra-chave é acolhimento. Então, nós acolhemos criança, mulheres mais velhas que eu, mulheres novas, meninas, adolescentes, todas têm seus espaços, os meninos, os homens que querem cabelos mais longos, que não querem num padrão de cabelo rapado, mas quer também conhecer seu cabelo natural, seu cachinho, sua onda. Então, é um lugar realmente de acolhimento e que ajuda pessoas a fazerem o caminho de volta para si mesmo. E eu fico muito orgulhosa, posso falar, eu vou acabar chorando, não posso chorar agora, vai borrar minha mente. Mas assim, eu tenho muito orgulho de fazer, de ajudar, de ser essa ponte de regresso. A gente tem que dar um passinho atrás para poder seguir mais livre e mais leve. E eu sei que a Matri faz isso, não sozinha, não eu, mas a gente. A Matri somos mais de 12 lá dentro e muitas aqui fora. Então, ser esse lugar de acolhimento, ser esse lugar de reconhecimento, de pertencimento, ser essa referência que as pessoas chegam lá, às vezes as meninas, as crianças, a gente tem cliente pequititinha que chega lá e vê a gente, ela acha que a gente é boneca, né? Porque tem as meninas que têm o cabelo,
né, mais expressivo do que o meu, tem umas que escolhem o meu corte porque quer se livrar da química, eu quero daquela moça. Então é como se fosse um catálogo vivo e é muito bom, sabe? Ser essa referência, é importante ser referência positiva. E eu sei que a gente está fazendo isso e está fazendo bem. Gente, eu tô aqui encantada, apaixonada. Vou ficar esse programa inteiro falando sobre isso, né? Mas eu me lembro que quando a gente precisa falar de reconectar e respeitar, a gente precisa pensar numa dica importante da Clínica Espaço Memória. Olha a pergunta que eu recebi. Doutora, devo fazer skincare antes do treino? Depende de quanto tempo você vai ficar com os produtos na pele. Se for uma ida na academia rápida e logo em seguida você tomar um banho, eu não recomendo. Mas se você for emendar o treino com outras atividades, faça sim a sua rotina de cuidados. Muito importante, independente da atividade que você for praticar, use sempre o filtro solar antes. Mesmo que após 1 hora você tenha que tomar banho e retirar para fazer a sua rotina. Não se esquecer não é suficiente. A gente precisa lembrar e relembrar. E claro que a gente ficaria aqui muito tempo, mas a gente precisa deixar também uma mensagem para que tantas outras mulheres se sintam encorajadas a darem o próximo passo. Lu? Só precisa dar o primeiro passo, seja ele qual for. Se é uma transição capilar, se é para o mundo empreendedor, se é para você, o que você quiser realizar, só dá o primeiro passo. Eu digo que a ponte está para todos, mas chegar até a ponte é necessário ter atitude, dar o primeiro passo. Seja qual for o teu negócio, é só começar. Gente, é isso, é começar, continuar e, claro, para a gente incentivar esse processo de continuidade, a gente vai, antes de ouvir a Dona Matri, com uma dica super especial da Cronotherapy. Olá, Fernanda! Olá, mulheres de sucesso! Vocês sabiam que o uso do protetor térmico ele é indispensável, independente da gente estar utilizando fonte de calor ou não. Sempre após as lavagens, o ideal é a gente finalizar o cabelo com o uso do protetor térmico, seja ele um pouquinho mais cremoso. No mercado a gente vai encontrar de diversas texturas, tá? Esse aqui é mais cremosinho, ó. Ele faz com que o fio fique mais disciplinado, mais controlado. Controla bem os frizz. Ou ele mais líquido, que é para qualquer tipo de cabelo. E ele também faz com que qualquer tratamento que a gente tenha feito no fio, seja uma hidratação, uma nutrição, uma reconstrução, o tratamento perdure no fio por mais tempo, você tenha mais tempo de ação da tecnologia que foi utilizada. Para maiores dicas, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atendo aqui na Clínica Cronotherapy no centro de Nova Friburgo. O nosso Instagram é o @cronotherapy e o nosso WhatsApp é 21 99301 2670. Matri, G, amiga, mulher de sucesso, deixa a sua mensagem final. Então, gente, assim, para mim, vou dizer o que funcionou para mim. Funcionou não parar de estudar. Estudar, estudar, estudar e estudar. Mas eu estou estudando algo que não é exatamente isso, não importa. Aprender não ocupa espaço. E aquilo que você aprendeu é seu, você vai levar com você. Tudo que eu aprendi nos meus mais de 16 anos de vida corporativa e burocrática, eu uso hoje no meu negócio. Então, ser um salão de referência na cidade tem uma gestão muito grande que acontece por trás. E ela só é possível porque a gente estudou muito. Gente, é isso. É estudar, trabalhar, se conhecer, se conectar. Esse é o convite do programa delicioso que está chegando ao fim. Mas para que ele toda semana possa estar aqui e que tantas mulheres possam ser contagiadas, a gente tem que agradecer aquelas pessoas tão importantes. Espaço Memória Sênior, Cronotherapy, Óticas Fiorella e Henning e Associados. Muito obrigada e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.